o Flávio vai ter esse desafio pela frente, que é o papel das Forças Armadas. Concordo. Quando você coloca de quando isso vai chegar na ponta, nós precisamos entender que existem duas vertentes muito grandes, financeiramente falando, do crime organizado no Brasil. Uma, do consumo interno. Muita gente pensa que esse varejo ele não é de grande monta. Não, o Brasil hoje é o segundo maior consumidor do planeta de cocaína. A nossa sociedade hoje, até parte da nossa elite, e inclusive política, né? A gente sabe de políticos que são adictos, né, do pozinho branco, que faz a sua, né, gestão de carreiras, como você fala de vez em quando aqui na Auriverde. Nós sabemos que isso é alguma coisa que avançou na nossa sociedade e poucas pessoas conversam sobre isso. Sim, existe o crime organizado que está imiscuído no país com o varejo, ou seja, com a venda da droga no país. Essa venda de droga hoje foi para ocupação territorial e aí ela vai para a gatonete, para a internet, vai para a distribuição de gás, vai para a cobrança. Inclusive, essa semana nós temos o anúncio de condomínios residenciais no Rio de Janeiro que passaram a ter que pagar uma taxa condominial ao narcotráfico. Os comerciantes, isso já é antigo, já é muito antigo. No Rio de Janeiro todos sabem que todos os comércios perto de favelas ou de comunidades ou de áreas controladas pela milícia são obrigadas a pagar uma segurança para continuar funcionando. Então, essa estrutura ela gera um controle e uma movimentação que vai desde receptação de celular, de carros roubados, peças. Existe no Rio de Janeiro, chamava-se Arrobalto. Em São Paulo tem outro nome, eu já esqueci. Mas, ou seja, locais onde você compra peças de veículos ou até você compra celulares roubados. Toda essa indústria, em São Paulo, já havia mercados que recebiam mercadorias roubadas para revenda, farmácias que já recebiam medicamentos roubados para revenda. Existe toda uma estrutura e que já avançou na lavagem do dinheiro, e aí é que há a interseção entre os dois movimentos, o movimento interno no Brasil com aquele que passa pelo Brasil, a logística passa pelo Brasil e chega na Europa, chega nos mercados de consumo com um lucro gigantesco, mas que esse dinheiro precisa voltar para quem fez essa operação de retirar lá dos países andinos, da Bolívia, Peru e Colômbia, passa pelo Brasil. Grande parte dessas rotas, existe uma rota chamada Rota Caipira, né, que passa aí por São Paulo, mas que vem da fronteira da Bolívia. Vem da fronteira Bolívia-Paraguai, pega um pedaço ali da Colômbia, mas vai pelo centro-oeste e vai por São Paulo e vai para o Porto de Santos e dali vai embora. Mas hoje já existem outras rotas que vêm da Colômbia, principalmente, mas que passam pela Amazônia, vão passar ali por Manaus, de Manaus descem pelas rodovias depois de Belém ou para portos ali do próprio norte, não precisam mais vir a Santos. E dali vão para o Oriente Médio, vão para a Europa, vão para a Ásia. Então você veja que esse dinheiro que é obtido nessa transação que passa pelo Brasil e é vendido na Europa, fez com que o PCC hoje já se transformasse numa organização que a Itália já reconhece não como organização terrorista, mas como organização mafiosa, que eles conhecem muito bem. E hoje esse comércio precisa lavar o dinheiro, a nossa audiência consegue compreender isso, ou seja, transformar aquele euro que foi pago por quem comprou a droga lá com um lucro gigantesco do que saiu dos países ali de Bolívia, Peru e Colômbia. Essa intermediação gera muito dinheiro, mas como é que a pessoa vai transformar isso num apartamento, vai comprar um juiz, um ministro da Suprema Corte, um ministro do STJ, um político, um deputado, um promotor? Como é que isso vai se transformar em dinheiro que as pessoas percebem no aumento dos patrimônios? Isso precisa ser lavado, ou seja, o dinheiro tem que entrar de novo no Brasil, ingressar no sistema financeiro de um modo que aquela pessoa que participa dessa cadeia se beneficie. Então nós temos vamos dizer assim, a economia interna e a economia externa e a lavagem de dinheiro que faz a interseção entre as duas. Ok. Para que isso funcione, não existe como nós
encararmos esse problema como se fosse um problema só de polícia. E eu vou explicar para você por causa do Rio de Janeiro, que a gente conhece muito bem. Nos grandes eventos esportivos, Olimpíada, Copa do Mundo, Jogos Pan-Americanos, eu participei do planejamento da segurança desses grandes eventos. Consegui fazer a execução de alguns e depois passei para a reserva e não participei da execução, mas participei do planejamento. E nós fomos, inclusive, buscar em Londres, da Olimpíada de Londres, como eles tinham utilizado as Forças Armadas lá em Londres, e nós adaptamos o modelo para o Brasil. Bom, qual é a conclusão que a gente chega? Por que não é possível você fazer a retomada ou o controle de áreas já dominadas pelo narcotráfico do Rio de Janeiro, no Ceará, na Bahia, ou em Roraima, em áreas indígenas? Por que não é possível fazer isso com a polícia? Porque a polícia militar, ela tem operações especiais excelentes, mas no número muito reduzido. Se você olhar essa operação que você está citando, Pitoli, foram mais de 100 criminosos que foram ali abatidos nesse dia em confronto com a polícia, mas nós tivemos policiais que faleceram, vários feridos, e essa operação juntou mais de 1.000 policiais de tropas regulares, ou seja, de batalhões normais, para fazer o cerco, e depois as operações especiais acabaram entrando em confronto lá na área de mata, que nós vimos aquele resultado. Isso foi uma operação planejada por meses, foi executada ali em 2, 3 dias, levando a concentração, inteligência, colocando o pessoal, fazendo o cerco. Só que o policial, ele trabalha em escala, ele trabalha 24, folga 48, alguns até folgam 72 horas, depende do estado. E você tem o policial, inclusive, morando na mesma cidade do traficante, às vezes no mesmo bairro. Então, quando você olha a polícia, ela não tem condição de fazer uma operação como essa e manter a segurança. Para que você faça isso, você precisa trazer uma massa de meios que somente as Forças Armadas têm. E é importante entender que as Forças Armadas têm algo que a gente usou no Haiti, que a gente já usou no Rio de Janeiro, no Morro do Alemão, que é trazer tropas de outros lugares do país. Eu vi uma pessoa falando essa semana dizendo o seguinte: não podemos usar as Forças Armadas em ações de contra-terror, porque vai ter contato da Força Armada com o bandido, e isso vai acabar contaminando as Forças Armadas. Sim, mas e a Polícia Militar? E a Polícia Civil? Eles também não têm esse contato? Tem. E como é que você resolve um problema como esse? O Exército desenvolveu a doutrina de você trazer tropas de fora do Rio de Janeiro ou fora do Nordeste, se a área for do Nordeste, e essas tropas ficam internadas durante 6 meses em operação, como se estivesse no Haiti. 24/7 você ocupa e não sai mais de lá. Os traficantes saem daquele local, vão para outro? Vão, mas você tem que fazer o controle daquela área e entrar com as ações de Estado. Retirar as barricadas, voltar à parte da coleta de lixo, voltar o carteiro aí até as residências lá de cima, fazer a regularização fundiária, ou seja, que as pessoas sejam donos, porque nessas favelas você compra uma laje ou compra a segunda laje pago para o tráfico, fazendo o registro na associação de moradores pagando para o tráfico. Você, para desfazer essa lógica, você precisa que o Estado se faça presente, as escolas funcionando, os postos de saúde funcionando, a cidadania sendo resgatada, transformando essas favelas em bairros. Bairros pobres de cidadãos que têm o direito de ter a liberdade de ir, vir, de estudar, de terem acesso à cidadania. Isso só se faz com a presença do Estado. Só que a polícia não consegue fazer isso sozinha. É importante a gente entender que nas áreas de Amazônia, por onde tem aquele trajeto, seja essa rota caipira que entra pela fronteira, seja que vem por a área amazônica, que vai a Manaus, de Manaus vai para os portos, alguns saem de Manaus, outros vão para outros portos do Nordeste, você não tem como fazer esse combate sem as Forças Armadas. Porque são distâncias gigantescas. Você chega a voar 6 horas de aeronave olhando e só vê mato. Você não vê estrada, não tem cidade. Ali as vias são fluviais ou aéreas, porque também se utiliza muito as vias aéreas de pequenos aviões. Tudo isso tem que ser combatido com Forças Armadas. Só que nós não temos uma legislação que ampare isso adequadamente e nós não temos
também, a bem da verdade, vontade política. Então, isso vai mudar? Vai mudar. Eu tenho certeza que o Flávio, e eu até fiz uma provocação essa semana no meu tweet, no meu X, né? Eu disse, pelo que eu tenho de bagagem profissional, eu tenho certeza que os estados maiores das três forças sabem que essa decisão política do Flávio vai implicar em uma série de planejamentos e mudanças operacionais, porque eu estava no Exército, Pitoli, quando o Fernando Henrique Cardoso começou a usar a tal do GLO. Era GLO para cá e GLO para lá, GLO todo dia. Era GLO, ele assinava GLO, ele gostou desse tal de GLO. E usava para tudo. Para campanha de vacinação, para a questão ambiental, para atender a questões da seca, distribuição de água, tudo ele assinava um GLO. Garantia da lei e da ordem, fazia o destaque ministerial, mandando o dinheiro de um ministério para outro e dizia assim, a gente não tem condição de fazer isso, joga na mão das Forças Armadas. Bacana, legal. Aí o que aconteceu? Tinha situações que tinha greve de polícia, tinha situações que eram presídios que estavam saindo do controle da polícia daquele local, tinha várias situações complexas. E o que o Exército fez? Ele criou uma brigada na época de GLO, uma brigada vocacionada à garantia da lei e da ordem. Hoje em dia essa brigada não existe mais, porém o Centro de Instrução de Operações em Localidades, ele ainda existe. Nós temos a doutrina. É lógico que a Marinha sabe que ela precisará modificar grande parte do seu adestramento e dos seus meios, que são poucos, para fazer alguma coisa que aqui nos Estados Unidos é a guarda costeira que faz. Mas a Marinha terá que fazer as suas adaptações. A Força Aérea, idem. A Força Aérea vai ter que parar de ficar transportando ministro do Supremo, ministros, como no governo Bolsonaro, ele moralizou e proibiu esse tipo de transporte. Vai ter que parar de voar essas questões e vocacionar para o combate ao narcotráfico, para o apoio logístico, para o apoio às localidades na Amazônia, onde a única presença do Estado são as Forças Armadas. Os pelotões de fronteira, cidades onde só existem as Forças Armadas em condições. Mas tem que ter a Polícia Federal? Claro que tem. Tem que ter a Receita Federal? Claro que tem. Só que se você não fizer um trabalho junto com as Forças Armadas, como o Equador está fazendo, como a Colômbia fez durante muito tempo, como agora a próprio Chile, a Argentina, o Paraguai, todos estão entendendo que no contexto do Escudo das Américas, eles terão que utilizar suas forças armadas, nós precisaremos desse tipo de adaptação também. Por isso eu digo para as pessoas, e falo isso com bastante frequência, essa desmoralização que a gente está vendo nas Forças Armadas, e que eu vi, você fez uma matéria, resgatou lá uma matéria da China que diz, isso é operação psicológica, viu, Pitoli? Que diz que os chineses acham que as Forças Armadas brasileiras não prestam, são das piores do mundo e tal. Esse tipo de ação, para nós que vivemos nas Forças Armadas, a gente sabe que existe uma força potencialmente profissional muito, mas muito boa, e posso dizer a melhor da América Latina. Agora, e a melhor das Américas, porque nossas Forças Armadas são melhores e até mais capazes do que as canadenses. Então, tirando os Estados Unidos, vem o Brasil. Porém, nós estamos vivendo uma das piores quadras da nossa história recente das Forças Armadas, por causa do momento político. E isso vai ser revertido, se Deus quiser, com a assunção de Flávio. Ele vai ter que tomar decisões importantes, com certeza. Existe a cúpula das Forças Armadas que terão que fazer essa transição. Eles sabem das consequências. Nós vimos, mas houve generais dizendo que as Forças Armadas não apoiam a classificação como organizações terroristas. Não interessa se as Forças Armadas apoiam ou não apoiam. Eu tenho convicção de que as Forças Armadas apoiam sim. Eu tenho convicção de que, embora possa ter aparecido alguém dizendo que não, esse alguém dizendo que não se vê obrigado a alinhar o seu discurso com a política do governo atual. Eu entendo isso. Agora, não existe forma de resgatar o ethos militar, o elan militar, a alegria de você estar exercendo a sua vocação das Forças Armadas, que o jovem vai para as Forças Armadas, ou para a Escola de Sargentos, vai para a Academia Militar das Agulhas Negras, aqueles vão para a Escola Naval, para a Academia da Força Aérea, essa dedicação que você tem de lutar pela tua pátria, você precisa estar ligado à sua vocação. Durante a história das Forças Armadas, nós temos sempre um 60-40 que nos persegue. O que é esse 60-40? Ou nós temos 60% no alto comando das Forças Armadas,
combatentes e 40% acadêmicos, ou nós temos o inverso, nós temos 60% acadêmicos e 40% mais combatentes, mais ligados à atividade profissional bélica. Isso sempre acontece em toda a Força Armada. Se você tem emprego operacional, sobrepuja a ala profissional, bélica. Se você tem pouco emprego profissional bélico e tem muitas ações subsidiárias de ajuda humanitária, distribuição de água no Nordeste, de auxílio às populações indígenas, de trabalho nas enchentes, como no Rio Grande do Sul, essas ações subsidiárias você tende a ter um aumento do carreirismo dos acadêmicos ou daqueles que não são da linha bélica. Nós precisamos hoje restabelecer pelo menos esse 60-40, quiçá passe a 70-30, porque é importante ter o pessoal acadêmico, o pessoal que estuda, o pessoal que tem a habilidade intelectual, que fala vários idiomas, que está conectado com o que acontece no mundo, que faz as análises de conjuntura. Lógico que é importante, mas é importante nós termos aqueles que sabem operar em combate. Dos que sabem, dos pilotos de caça da Força Aérea, dos combatentes, dos fuzileiros navais, dos combatentes, dos submarinistas, dos combatentes que sabem empregar a força, a projeção de poder naval, dos militares que conhecem a Amazônia, que já foram para a Amazônia, que não ficaram somente nas áreas do país, que não têm contato com essa realidade. Pouquíssimos brasileiros conhecem. Pouquíssimos brasileiros conhecem. Então, digo para você, Pittoli, que eu tenho assim uma esperança do governo Flávio conseguir reestruturar as Forças Armadas, e o elan das Forças Armadas está diretamente ligado a encarar o principal problema hoje da sociedade, que é a segurança nacional. Eu nem coloco segurança pública, segurança nacional, Pittoli. Usa Brasileiros, porque tá chegando a hora do Mundial e você pode adquirir esse chinelo maravilhoso, temático da Copa do Mundo, lá no site da USA Brasileiros, uma empresa mineira que bolou essa coleção aqui exclusiva, edição limitada da Copa do Mundo, com chinelos dos países sede, tem também o do México, tá ali com o Totonho, e tem também do Brasil para você esquentar o seu pé na torcida pela seleção brasileira.